As crianças têm uma curiosidade inata sobre o mundo. As crianças têm uma curiosidade inata sobre o mundo. As crianças têm uma curiosidade inata sobre o mundo. Children have an innate curiosity about the world. As crianças têm uma curiosidade inata sobre o mundo. O aldeão nos indicou o caminho para a velha igreja. O aldeão nos indicou o caminho para a velha igreja. O aldeão nos indicou o caminho para a velha igreja. The villager pointed us toward the old church. O aldeão nos indicou o caminho para a velha igreja. As paredes de arenito eram quentes. As paredes de arenito eram quentes. As paredes de arenito eram quentes. The sandstone walls were warm. As paredes de arenito eram quentes. Há uma alta probabilidade de chuva amanhã. Há uma alta probabilidade de chuva amanhã. Há uma alta probabilidade de chuva amanhã. There is a high likelihood of rain tomorrow. Há uma alta probabilidade de chuva amanhã. Ela pediu um coquetel de martini no bar. Ela pediu um coquetel de martini no bar. Ela pediu um coquetel de martini no bar. She ordered a martini cocktail at the bar. Ela pediu um coquetel de martini no bar. O comício político atraiu milhares de pessoas. O comício político atraiu milhares de pessoas. O comício político atraiu milhares de pessoas. The political rally drew thousands. O comício político atraiu milhares de pessoas. A floresta estava pacífica ao amanhecer. A floresta estava pacífica ao amanhecer. A floresta estava pacífica ao amanhecer. The forest was peaceful at dawn. A floresta estava pacífica ao amanhecer. O ferimento não tratado infeccionou. O ferimento não tratado infeccionou. O ferimento não tratado infeccionou. The untreated wound became infected. O ferimento não tratado infeccionou. O motorista inexperiente causou o acidente. O motorista inexperiente causou o acidente. O motorista inexperiente causou o acidente. The inexperienced driver caused the accident. O motorista inexperiente causou o acidente. A reunião está marcada para quarta-feira à tarde. A reunião está marcada para quarta-feira à tarde. A reunião está marcada para quarta-feira à tarde. The meeting is scheduled for Wednesday afternoon. A reunião está marcada para quarta-feira à tarde. Ela leu a saga nórdica no verão passado. Ela leu a saga nórdica no verão passado. Ela leu a saga nórdica no verão passado. She read the Norse saga last summer. Ela leu a saga nórdica no verão passado. Ela usava um delicado perfume floral. Ela usava um delicado perfume floral. Ela usava um delicado perfume floral. She wore a delicate floral perfume. Ela usava um delicado perfume floral. O caçador levou uma arma de fogo para a floresta. O caçador levou uma arma de fogo para a floresta.
O caçador levou uma arma de fogo para a floresta. The hunter carried a firearm into the woods. O caçador levou uma arma de fogo para a floresta. Os humanos pré-históricos usavam ferramentas de pedra. Os humanos pré-históricos usavam ferramentas de pedra. Os humanos pré-históricos usavam ferramentas de pedra. Prehistoric humans used stone tools. Os humanos pré-históricos usavam ferramentas de pedra. Ela era azarada nos relacionamentos. Ela era azarada nos relacionamentos. Ela era azarada nos relacionamentos. She was unlucky in her relationships. Ela era azarada nos relacionamentos. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. His brave action saved many lives. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. O acidente foi fatal para o motorista. O acidente foi fatal para o motorista. O acidente foi fatal para o motorista. The accident proved fatal for the driver. O acidente foi fatal para o motorista. O oponente era difícil de vencer. O oponente era difícil de vencer. O oponente era difícil de vencer. The opponent was tough to beat. O oponente era difícil de vencer. Ela usou uma máscara no baile. Ela usou uma máscara no baile. Ela usou uma máscara no baile. She wore a mask to the ball. Ela usou uma máscara no baile. A ovelha pastava tranquilamente no campo. A ovelha pastava tranquilamente no campo. A ovelha pastava tranquilamente no campo. The sheep grazed peacefully in the field. A ovelha pastava tranquilamente no campo. Ela cresceu numa área rural sem eletricidade. Ela cresceu numa área rural sem eletricidade. Ela cresceu numa área rural sem eletricidade. She grew up in a rural area without electricity. Ela cresceu numa área rural sem eletricidade. A duplicação do arquivo levou apenas alguns segundos. A duplicação do arquivo levou apenas alguns segundos. A duplicação do arquivo levou apenas alguns segundos. Duplication of the file took only seconds. A duplicação do arquivo levou apenas alguns segundos. Por favor, verifique a ortografia antes de imprimir. Por favor, verifique a ortografia antes de imprimir. Por favor, verifique a ortografia antes de imprimir. Please check the spelling before printing. Por favor, verifique a ortografia antes de imprimir. A lesão afetou o membro inferior dele. A lesão afetou o membro inferior dele. A lesão afetou o membro inferior dele. The injury affected his lower limb. A lesão afetou o membro inferior dele. Ela examinou as células sob um microscópio. Ela examinou as células sob um microscópio. Ela examinou as células sob um microscópio. She examined the cells under a microscope.
Ela examinou as células sob um microscópio. A águia planou bem alto sobre o cânion. A águia planou bem alto sobre o cânion. A águia planou bem alto sobre o cânion. The eagle soared high above the canyon. A águia planou bem alto sobre o cânion. As expectativas dela eram irrealistas para uma iniciante. As expectativas dela eram irrealistas para uma iniciante. As expectativas dela eram irrealistas para uma iniciante. Her expectations were unrealistic for a beginner. As expectativas dela eram irrealistas para uma iniciante. Sua estimativa do custo foi baixa demais. Sua estimativa do custo foi baixa demais. Sua estimativa do custo foi baixa demais. His estimation of the cost was too low. Sua estimativa do custo foi baixa demais. A escrita descritiva pintou um quadro vivido. A escrita descritiva pintou um quadro vivido. A escrita descritiva pintou um quadro vivido. The descriptive writing painted a vivid picture. A escrita descritiva pintou um quadro vivido. O comportamento escandaloso chocou os convidados. O comportamento escandaloso chocou os convidados. O comportamento escandaloso chocou os convidados. The outrageous behavior shocked the guests. O comportamento escandaloso chocou os convidados. O lago sereno refletia o céu. O lago sereno refletia o céu. O lago sereno refletia o céu. The serene lake reflected the sky. O lago sereno refletia o céu. Ela fez um gesto magnânimo ao perdoá-lo. Ela fez um gesto magnânimo ao perdoá-lo. Ela fez um gesto magnânimo ao perdoá-lo. She made a magnanimous gesture by forgiving him. Ela fez um gesto magnânimo ao perdoá-lo. O prefeito assentou a pedra angular da nova biblioteca. O prefeito assentou a pedra angular da nova biblioteca. O prefeito assentou a pedra angular da nova biblioteca. The mayor laid the cornerstone of the new library. O prefeito assentou a pedra angular da nova biblioteca. A teoria da relatividade de Einstein transformou a física. A teoria da relatividade de Einstein transformou a física. A teoria da relatividade de Einstein transformou a física. Einstein's theory of relativity transformed physics. A teoria da relatividade de Einstein transformou a física. Cada usuário deve criar uma senha única. Cada usuário deve criar uma senha única. Cada usuário deve criar uma senha única. Each user must create a unique password. Cada usuário deve criar uma senha única. Os dois oficiais travaram um duelo ao amanhecer. Os dois oficiais travaram um duelo ao amanhecer. Os dois oficiais travaram um duelo ao amanhecer. The two officers fought a duel at dawn. Os dois oficiais travaram um duelo ao amanhecer. O editorial criticou a nova lei. O editorial criticou a nova lei. O editorial criticou a nova lei. The editorial criticized the new law.
O editorial criticou a nova lei. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. She gave me a hint about the answer. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. Ela fez uma tatuagem no ombro. Ela fez uma tatuagem no ombro. Ela fez uma tatuagem no ombro. She got a tattoo on her shoulder. Ela fez uma tatuagem no ombro. O novo museu tem exposições interativas. O novo museu tem exposições interativas. O novo museu tem exposições interativas. The new museum has interactive exhibits. O novo museu tem exposições interativas. O mensageiro entregou a encomenda em menos de 1 hora. O mensageiro entregou a encomenda em menos de 1 hora. O mensageiro entregou a encomenda em menos de 1 hora. The courier delivered the package within an hour. O mensageiro entregou a encomenda em menos de 1 hora. A instituição de caridade fez um apelo urgente por doações. A instituição de caridade fez um apelo urgente por doações. A instituição de caridade fez um apelo urgente por doações. The charity made an urgent appeal for donations. A instituição de caridade fez um apelo urgente por doações. Ele foi injustamente acusado do crime. Ele foi injustamente acusado do crime. Ele foi injustamente acusado do crime. He was unjustly accused of the crime. Ele foi injustamente acusado do crime. O operador de guindaste trabalhava no canteiro de obras. O operador de guindaste trabalhava no canteiro de obras. O operador de guindaste trabalhava no canteiro de obras. The crane operator worked on the construction site. O operador de guindaste trabalhava no canteiro de obras. O presidente fez uma declaração formal de guerra. O presidente fez uma declaração formal de guerra. O presidente fez uma declaração formal de guerra. The president made a formal declaration of war. O presidente fez uma declaração formal de guerra. O remédio aliviou a dor de cabeça dela. O remédio aliviou a dor de cabeça dela. O remédio aliviou a dor de cabeça dela. The medicine relieved her headache. O remédio aliviou a dor de cabeça dela. Ela caiu em desespero após a perda. Ela caiu em desespero após a perda. Ela caiu em desespero após a perda. She fell into despair after the loss. Ela caiu em desespero após a perda. Ela é rica o suficiente para se aposentar cedo. Ela é rica o suficiente para se aposentar cedo. Ela é rica o suficiente para se aposentar cedo. She is rich enough to retire early. Ela é rica o suficiente para se aposentar cedo. Suas correções pedantes irritavam a todos. Suas correções pedantes irritavam a todos. Suas correções pedantes irritavam a todos. His pedantic corrections annoyed everyone. Suas correções pedantes irritavam a todos.
A vibração sacudiu o prédio. A vibração sacudiu o prédio. A vibração sacudiu o prédio. The vibration shook the building. A vibração sacudiu o prédio. Eles decidiram adotar uma criança do exterior. Eles decidiram adotar uma criança do exterior. Eles decidiram adotar uma criança do exterior. They decided to adopt a child from overseas. Eles decidiram adotar uma criança do exterior. O pensador refletiu sobre o sentido da vida. O pensador refletiu sobre o sentido da vida. O pensador refletiu sobre o sentido da vida. The thinker contemplated the meaning of life. O pensador refletiu sobre o sentido da vida. Seus esforços foram em vão. Seus esforços foram em vão. Seus esforços foram em vão. His efforts were in vain. Seus esforços foram em vão. Olhe o mapa para encontrar o museu. Olhe o mapa para encontrar o museu. Olhe o mapa para encontrar o museu. Look at the map to find the museum. Olhe o mapa para encontrar o museu. Ele roncou alto a noite inteira. Ele roncou alto a noite inteira. Ele roncou alto a noite inteira. He snored loudly throughout the night. Ele roncou alto a noite inteira. A interpretação dela do poema foi linda. A interpretação dela do poema foi linda. A interpretação dela do poema foi linda. Her interpretation of the poem was beautiful. A interpretação dela do poema foi linda. Evite estereótipos ao conhecer pessoas novas. Evite estereótipos ao conhecer pessoas novas. Evite estereótipos ao conhecer pessoas novas. Avoid stereotypes when meeting new people. Evite estereótipos ao conhecer pessoas novas. O recife de coral estava cheio de peixes coloridos. O recife de coral estava cheio de peixes coloridos. O recife de coral estava cheio de peixes coloridos. The coral reef was full of colorful fish. O recife de coral estava cheio de peixes coloridos. O Palácio Real fica aberto ao público nos fins de semana. O Palácio Real fica aberto ao público nos fins de semana. O Palácio Real fica aberto ao público nos fins de semana. The Royal Palace is open to the public on weekends. O Palácio Real fica aberto ao público nos fins de semana. A medição foi perfeitamente precisa. A medição foi perfeitamente precisa. A medição foi perfeitamente precisa. The measurement was precisely accurate. A medição foi perfeitamente precisa. O médico a diagnosticou com uma hérnia. O médico a diagnosticou com uma hérnia. O médico a diagnosticou com uma hérnia. The doctor diagnosed her with a hernia. O médico a diagnosticou com uma hérnia. O seu sorriso amigável era enganoso, ele tinha más intenções. O seu sorriso amigável era enganoso, ele tinha más intenções. O seu sorriso amigável era enganoso, ele tinha más intenções.
His friendly smile was deceptive, he had bad intentions. O seu sorriso amigável era enganoso, ele tinha más intenções. O monumento comemora os soldados que tombaram. O monumento comemora os soldados que tombaram. O monumento comemora os soldados que tombaram. The monument commemorates the fallen soldiers. O monumento comemora os soldados que tombaram. Ela pendurou o casaco na prateleira. Ela pendurou o casaco na prateleira. Ela pendurou o casaco na prateleira. She hung her coat on the rack. Ela pendurou o casaco na prateleira. O estômago digere os alimentos antes da absorção. O estômago digere os alimentos antes da absorção. O estômago digere os alimentos antes da absorção. The stomach digests food before absorption. O estômago digere os alimentos antes da absorção. A clareza de sua explicação impressionou a todos. A clareza de sua explicação impressionou a todos. A clareza de sua explicação impressionou a todos. The clarity of her explanation impressed everyone. A clareza de sua explicação impressionou a todos. A dor era insuportável sem medicação. A dor era insuportável sem medicação. A dor era insuportável sem medicação. The pain was unbearable without medication. A dor era insuportável sem medicação. Ela está ocupada demais para fazer uma pausa. Ela está ocupada demais para fazer uma pausa. Ela está ocupada demais para fazer uma pausa. She is too busy to take a break. Ela está ocupada demais para fazer uma pausa. Ela pode perder algo se não tomar cuidado. Ela pode perder algo se não tomar cuidado. Ela pode perder algo se não tomar cuidado. She might lose something if she's not careful. Ela pode perder algo se não tomar cuidado. Cada eleitor deve se registrar antes da eleição. Cada eleitor deve se registrar antes da eleição. Cada eleitor deve se registrar antes da eleição. Each voter must register before the election. Cada eleitor deve se registrar antes da eleição. O caminhão pesava mais de 5 toneladas. O caminhão pesava mais de 5 toneladas. O caminhão pesava mais de 5 toneladas. The truck weighed over 5 tons. O caminhão pesava mais de 5 toneladas. Ela colheu uma flor do jardim. Ela colheu uma flor do jardim. Ela colheu uma flor do jardim. She picked a flower from the garden. Ela colheu uma flor do jardim. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. She is free to make her own choices. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. O cientista trabalhou até tarde no laboratório. O cientista trabalhou até tarde no laboratório. O cientista trabalhou até tarde no laboratório. The scientist worked late in the laboratory. O cientista trabalhou até tarde no laboratório.
Um cisne deslizava graciosamente pela lagoa. Um cisne deslizava graciosamente pela lagoa. Um cisne deslizava graciosamente pela lagoa. A swan glided gracefully across the pond. Um cisne deslizava graciosamente pela lagoa. Por favor, descarte o lixo de forma adequada. Por favor, descarte o lixo de forma adequada. Por favor, descarte o lixo de forma adequada. Please dispose of the trash properly. Por favor, descarte o lixo de forma adequada. A divisão das terras causou conflito familiar. A divisão das terras causou conflito familiar. A divisão das terras causou conflito familiar. The division of land caused family conflict. A divisão das terras causou conflito familiar. Ela estudou astronomia na faculdade. Ela estudou astronomia na faculdade. Ela estudou astronomia na faculdade. She studied astronomy in college. Ela estudou astronomia na faculdade. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. She was indeed very kind to help us. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. O cientista realizou experimentos cuidadosos. O cientista realizou experimentos cuidadosos. O cientista realizou experimentos cuidadosos. The scientist conducted careful experiments. O cientista realizou experimentos cuidadosos. Ela recebeu um certificado de conclusão do curso. Ela recebeu um certificado de conclusão do curso. Ela recebeu um certificado de conclusão do curso. She received a certificate of completion for the course. Ela recebeu um certificado de conclusão do curso. Foram prestados serviços a todos os membros. Foram prestados serviços a todos os membros. Foram prestados serviços a todos os membros. Services were rendered to all members. Foram prestados serviços a todos os membros. Ela estudou muito para passar no exame. Ela estudou muito para passar no exame. Ela estudou muito para passar no exame. She studied hard in order to pass the exam. Ela estudou muito para passar no exame. Eu secundo a moção para encerrar a sessão. Eu secundo a moção para encerrar a sessão. Eu secundo a moção para encerrar a sessão. I second the motion to adjourn. Eu secundo a moção para encerrar a sessão. Ela falou privadamente com o gerente. Ela falou privadamente com o gerente. Ela falou privadamente com o gerente. She spoke privately to the manager. Ela falou privadamente com o gerente. O avião apareceu na tela do radar. O avião apareceu na tela do radar. O avião apareceu na tela do radar. The plane appeared on the radar screen. O avião apareceu na tela do radar. Ela usou linguagem figurada. Ela usou linguagem figurada. Ela usou linguagem figurada.
She used figurative language. Ela usou linguagem figurada. Ela quer comprar um carro novo no ano que vem. Ela quer comprar um carro novo no ano que vem. Ela quer comprar um carro novo no ano que vem. She wants to buy a new car next year. Ela quer comprar um carro novo no ano que vem. A distorção do som arruinou a gravação. A distorção do som arruinou a gravação. A distorção do som arruinou a gravação. Sound distortion ruined the recording. A distorção do som arruinou a gravação. O escritório passou a funcionar sem papel. O escritório passou a funcionar sem papel. O escritório passou a funcionar sem papel. The office went paperless. O escritório passou a funcionar sem papel. A lava escorria pela encosta do vulcão. A lava escorria pela encosta do vulcão. A lava escorria pela encosta do vulcão. Lava flowed down the side of the volcano. A lava escorria pela encosta do vulcão. A cotovia cantava docemente ao amanhecer. A cotovia cantava docemente ao amanhecer. A cotovia cantava docemente ao amanhecer. The lark sang sweetly at dawn. A cotovia cantava docemente ao amanhecer. A coroa solar é visível durante um eclipse solar. A coroa solar é visível durante um eclipse solar. A coroa solar é visível durante um eclipse solar. The corona is visible during a solar eclipse. A coroa solar é visível durante um eclipse solar. A habilidade de vendedor dele impressionou os clientes em potencial. A habilidade de vendedor dele impressionou os clientes em potencial. A habilidade de vendedor dele impressionou os clientes em potencial. His salesmanship impressed potential clients. A habilidade de vendedor dele impressionou os clientes em potencial. Por favor, comporte-se durante a cerimônia. Por favor, comporte-se durante a cerimônia. Por favor, comporte-se durante a cerimônia. Please behave during the ceremony. Por favor, comporte-se durante a cerimônia. O comportamento dele era atípico para alguém da sua idade. O comportamento dele era atípico para alguém da sua idade. O comportamento dele era atípico para alguém da sua idade. His behavior was atypical for someone his age. O comportamento dele era atípico para alguém da sua idade. A greve continuou por um período indefinido. A greve continuou por um período indefinido. A greve continuou por um período indefinido. The strike continued for an indefinite period. A greve continuou por um período indefinido. Ela treina o time de basquete da escola. Ela treina o time de basquete da escola. Ela treina o time de basquete da escola. She coaches the high school basketball team. Ela treina o time de basquete da escola. O patriotismo une os cidadãos durante as crises. O patriotismo une os cidadãos durante as crises. O patriotismo une os cidadãos durante as crises. Patriotism unites citizens during crises.
O patriotismo une os cidadãos durante as crises. Os habitantes da aldeia receberam bem os visitantes. Os habitantes da aldeia receberam bem os visitantes. Os habitantes da aldeia receberam bem os visitantes. The inhabitants of the village welcomed visitors. Os habitantes da aldeia receberam bem os visitantes.